Oi, tudo bem? Aqui é o Bier e você é muito bem-vindo ao Não Sou Seu Coach, um podcast sobre autoconhecimento, empreendedorismo, saúde e espiritualidade. E eu quero saber de uma coisa, quem é você? Essa pergunta é difícil. Eu acho que eu sou um pouco de tudo isso, mas eu gosto de imaginar que eu sou o mundo também. Que o mundo está em mim e também eu estou no mundo. E esse caminho é uma via de mão dupla, mas não me prendo a nada disso. Se amanhã eu precisar virar bombeiro e a vida me exigir que seja isso, e essa seja a possibilidade, vai ser isso. Não sou essas identidades. Que massa. A gente tem vários chapéus que eu falo, né? Sempre quando eu pergunto pra pessoa, quem tu é? Pessoal, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou... Não, isso é só como tu ganha dinheiro, né? Tu é muito mais que isso, tu é muito mais rico que isso. Sim. E, cara, me conta como que foi a tua infância, assim, como que veio o lance da música, da psicologia, como que tu era, assim, na tua família? Eu cresci numa família de classe média alta em Porto Alegre, a gente é porto-alegrense, né? Meus pais são do interior aqui do estado, né? De São Cepé, cidade vizinha daqui. Meu pai era bancário, eles se casaram, acabaram indo para morar em Porto Alegre. Daí eu cresci com condições financeiras. Meu pai acabou adoecendo, depois meus pais se separaram e a gente acabou vindo morar em São Cepé, né? Tem uma galera que acha que eu sou de São Cepé e tal. Morei 12 anos em São Cepé, 14 aqui, 13 em Porto Alegre. E eu acho que muito da arte, da cultura do skate, da música, enfim, das questões que eu gosto, assim, no meu dia a dia, vem da minha adolescência em Porto Alegre. Porque comecei a andar de skate lá, engatinhando no skate ali, com o joelho no skate, nos anos 80, né? Meu irmão tinha um skate, enfim, assim, então me lembro de 86, 87, ele ganhou um skate de aniversário. Era aquele skate que só tinha a parte de trás ali, o tail, né? Não tinha a parte da frente. E aí eu andava no skate dele e fui... Aquele tubarão que chamava? É, tubarão. Eu tive um desses, cara. Só que a minha cidade era tão pequena que só tinha uma rua que dava pra andar. Sim. Nós só descia aquela ladeira. Mas assim, quando você fala skatista, assim, eu sou uma negação. Eu tô sempre tentando aprender, assim, né? Sempre... Mas eu não sei o que é... Agora, uma pergunta boa, né? O que é ser skatista? Se o skatista, de certo modo, é aquele cara que ganha dinheiro, ou aquele cara que vive a cultura, enfim. Porque eu fiquei quase 12 anos sem tocar no skate, né? Na época que eu entrei na graduação, quando eu vim pra cá. E agora a gente tá voltando a andar, o isolamento fez bastante isso, né? Eu vi uns dados de que nos Estados Unidos o skate meio que voltou, né? Que massa. Antes do lançamento do Tony Hawk, inclusive. Mas assim, eu vivo o skate. Por mais que eu eu sou apaixonado pela cultura do skate. A cultura do skate, eu crescer na cultura do skate, me fez amar jazz, por exemplo, hip hop, reggae, ska, metal, né? A cultura do skate. É um cara absurdo, né? Ele pega vários ritmos, uma galera diferente, assim. Eu sempre falo que ele é super democrático, né? Aceita todo mundo. Você tá na rua, enfim. Aí você vê um outro carinha andando ali. O cara mora lá no outro bairro, lá do outro lado da cidade. O cara tem uma cultura totalmente diferente da tua. Cresceu num lugar totalmente diferente. Vocês começam a bater papo ali, né? Começam a andar de skate, conversar, enfim, daqui a pouco vocês vão trocando ali mixtape, estão trocando fita, estão trocando CD, estão trocando cultura, e tu vai absorvendo isso, né? Então, e é legal pensar isso, porque quando eu reflito um pouco sobre isso me fez pensar que conversar com as pessoas na rua, enquanto ficava na rua tentando andar de skate, né? Me fez criar uma escuta empática sobre a história das outras pessoas. Isso refletiu diretamente na minha escolha profissional depois como psicólogo. Louco, meu. E isso me facilitou demais a ideia de que eu podia fazer dinheiro com isso e que eu seria feliz fazendo aquilo, porque era basicamente o que eu já fazia, né? Só agora é um lugar fechado, né? Onde as pessoas, claro, obtive conhecimento científico para isso. Mas quando eu tô ali com as pessoas é a mesma coisa que eu estivesse na rua. Então eu sou um apaixonado por escutar as histórias, assim. Não mudou nada, só que agora tu tem embasamento científico. Embasamento científico, né? Eu já tô há 10 anos clinicando, né? Já é um bom tempo pra minha idade, assim, já é bastante tempo. Quantos anos tem? Eu tô com 39. 39. E, mas você cuida, hein, meu? Tem a boa genética. Mas enfim, então eu cresci em Porto Alegre, né? Me desenvolvi lá, enfim, a cultura, assim, a maioria das coisas, conhecimento
cresci vendo MTV, então tinha acesso a essas coisas, enfim, tinha acesso a discos, tinha uma das maiores locadoras da cidade, era na esquina da nossa casa. Meu irmão mais velho também curtia rock, curtia música, então no quarto tinha um pôster do Jason gigantesco e atrás da porta um pôster do Faith No More, assim. Então, pra mim crescer foi assim, crescer culturalmente da cultura pop, enfim, foi muito fácil, né? Eu me lembro que meu irmão gravou uma fitinha do Nevermind, sei lá, a gente ouviu o Nevermind, lançou em julho de 91, meu irmão em setembro tinha a fita já, assim, então... Isso na época era sim. Rara, né? E ali foi a primeira vez que eu ouvi algo e Michael Jackson e o Nevermind. O Thriller do Michael Jackson, meu irmão tinha em vinil, e o Nevermind foram discos que marcaram, assim. Que eu me lembro que eu botei a fitinha pra ouvir, aí a minha mãe tinha um espelho lá na frente do som e eu ficava fingindo que tava tocando, assim. E ali foi a minha escola, assim. Daí eu cresci lá, né? Eu estudava numa escola ali estadual do bairro ali, né? Um bairro judeu em Porto Alegre, que é o Bonfim, né? Aí meus pais acabaram se separando, meu pai adoeceu, a gente meio que perdeu tudo, né? Minha mãe gastou e meu pai gastaram bastante dinheiro com a doença dele. E aí a gente foi morar em Sucepé, no início foi fantástico, porque daí eu podia fazer tudo que eu não podia fazer em Porto Alegre, né? Se bem que eu não tinha muito limite em Porto Alegre já me lembro que dia de passe livre, sei lá, a gente pegava ônibus, ficava andando pela cidade, eu com 10 anos, assim. Uma vez a gente pegou o ônibus errado, eu voltei lá do aeroporto até o Bonfim a pé. Eu conto isso para as pessoas que moram lá, elas ficam horrorizadas. Eu tinha 10 anos quando eu fiz isso. Eu e um amigo meu atravessamos a cidade a pé, assim. Isso me deu bastante gás para, assim, bastante liberdade mental, né? Porque você cresce numa cidade que tem oferece bastante cultura. E o Bonfim é um bairro boêmio, né? Conhecido por ser um bairro musical, enfim, né? Em Lisboa, enfim... O Borghetti morava lá, as bandas todas moravam ali. Bom, pra quem se interessa, tem um documentário sobre o Bonfim, bem legal no YouTube, contando sobre o bairro. Enfim, é Oswaldo Aranha ali, né? A Redenção. Sim. Eu morava uma quadra dali, né? Que massa. Então eu vi também o movimento punk, né? Surgindo em Porto Alegre ali, início dos anos 90, final entre 88 e 89, em Porto Alegre. E isso me fez ter, acho que, essa mente aberta, assim. Aí fui morar em São Cepé. No início foi muito legal. Mas você imagina que eu fui morar em Sucepé, assim, um cabeludo de skate, cabelo rosa, umas calças gigantes, uns tênis tudo rasgado do skate. Isso foi um choque na cidade. Foi uma coisa assustadora. Assim, no primeiro momento, a molecada curtiu muito, né? Achou muito, se identificou. E também tinha uma galerinha que andava de skate ali, né? Pouquíssimos, mas que se identificaram com isso. Só que isso causou muito espanto nos pais, né? Eu me lembro que eu era proibido de ir em festinhas, às vezes, e... Você era o cabeludinho maconheiro. Com 13 anos, nem sabia o que era maconha, mas eu era um maconheiro da cidade, com certeza. Cara, na minha cidade era a mesma coisa, assim, tipo, era 10 mil habitantes, daí só de cabeludo era eu e meu irmão, tirando nós, era Jesus, que na barbearia, que era cabeludo também, era isso. Verdade. E daí era homofobia, era chamado de viado, de bicha, e pra tudo que é canto, brigava todo dia no colégio. Então, cara, o interior era tenso, era selva. Mas tu brigava, eu brigava. Era gordinho, era pesado. Sabe que eu não, né? Mas abrindo esse parênteses sobre isso, né? Eu era um menino que não brigava, que era anti-violência, como sou até hoje, né? E apanhei bastante, inclusive sofri bullying direto na escola por causa disso. Meus pais tiveram que me tirar de uma escola top em Porto Alegre. Escola top, né, cara? Não top. Era na vila. Uma escola top, que a gente tinha condição, né? Apanhava até das meninas, assim, chorava bastante, eu sempre fui super emotivo. E acho que meus pais cansaram de me ver sofrendo, assim, e me colocaram numa escola judaica que tem no bairro ali, enfim, onde eu fiz o meu ensino fundamental, os anos iniciais, né? Até a 6ª série. E aí eu me desenvolvi ali. Cara, e ali te aceitaram cabeludo do jeito que tu era, skatista? Porque era essa Não, essa época eu ainda não tava desenvolvendo isso, né? Eu tava em Porto Alegre ali, metade dos anos 80 ali, né? 87, 88, por aí. A galerinha tava começando esse movimento, né? Então ali me aceitavam porque eram as pessoas do bairro, né? Então eram meus amigos, sim, que a gente vivia na rua. Conheciam. Que era pra onde eu queria ir também. Meus vizinhos estavam ali, enfim, e lá eu me desenvolvi. Lá eu desenvolvi outra habilidade, que era a habilidade da palavra. Daí eu não apanhava mais, porque como eu era super, como é que eu posso dizer? Eu escutava os meus colegas, eu gostava deles, e tinha um carisma, assim, sobre isso. Assim, tipo, por exemplo, eu tinha amigos negros, né?
E com isso, talvez eles não se sentissem tão... assim, não eram tantos brancos, né? Que gostavam e falavam com eles, se bem que a segregação racial na escola era bem pequena. Então, muitos deles me defendiam, então eu não apanhava mais. Que massa. E aí isso também vem refletir também depois nas minhas causas, né? Nas minhas militâncias, enfim, e também nessa habilidade, né? De aprender a arte da fala, né? A mediação de conflitos através da fala, assim. E tu foi desenvolvendo isso intuitivamente, né, cara? Sim, que massa. Mas aí que tá. Eu acho, isso tem muito a ver com a forma de como eu desenvolvi a minha masculinidade. Que isso também vai desembocar depois no coletivo, né? Que eu acho que talvez depois tu vai perguntar, enfim. Sim. Então, porque eu era um menino que era diferente da maioria, porque eu era sensível, eu assumia a minha sensibilidade, sofri muito por isso, muito mesmo. Ser debochado, menininha, frouxo, todas essas coisas, né? Da escola, enfim. Mas eu mantive isso. Na adolescência, eu tive uma perda um pouco disso, né? Aí comecei a desenvolver um certo ar agressivo daí. É que tem a questão hormonal também, né? Começa a se desenvolver mais testosterona, tu fica mais agressivo. É verdade, eu nunca tinha pensado esse ponto de vista, assim. Por isso que o adolescente é mais complicadinho, né? Sim, com certeza. Mas ainda continuando sobre isso, né? Aí, daí dessa vinda pra São Cepé, sofri bastante, assim. Eu me lembro que namorar era um barará. Quando na hora de apresentar para as meninas, assim, pro pai das meninas que eu começava a ficar e tal, era sempre um problema. Isso foi sempre ficava aquele rótulo, né? Porque eu me lembro que, depois São Cepé, já tinha tatuagem, né? Imagina, eu tinha que pedir autorização para fazer tatuagem bem cedo, então nossa. Já era um dos poucos também que tinha tatuagem também, assim. E, nossa. E aí estamos aí, né? Mas um pouco... Sobrevivemos. Um pouco sobre isso, mas é legal pensar sobre isso, né? Porque São Cepé, ao mesmo tempo que eu fiz muitos amigos, assim, e minha casa, o nosso apartamento lá em São Cepé foi um lugar onde várias pessoas circularam da cidade e acabaram tendo bandas depois. Porque a gente cresceu gostando de algumas bandas dali, né? Que já existiam. E aí a gente decidiu fazer uma banda, né? Porque a gente já gostava de música e tudo mais. Só que meu irmão mais velho continuou morando em Porto Alegre. E com isso a gente continuava tendo muito acesso à MTV, a clipes e CDs. Enfim, meu irmão ficava mandando muito desses clipes e dessas músicas. Então ali tinha uma boa escola. E no apartamento onde minha mãe morava, lá que eu morava com ela e meu irmão mais novo, o Gregor, né, que foi teu colega, a gente fazia ali de um reduto ali, cultural, enfim. E ali toda a galera que teve banda em São Cepé passou pela aquele apartamento, sendo um apartamento super cultural. Daí a gente fez a Triex, né, que agora vai fazer 20 anos, né. Tu me falou, eu não sabia, cara. Eu sabia que vocês estão tocando há muito tempo. Sim. Não tinha parado pra pensar que era tanto tempo assim. A gente já tocava, comecei a tocar em 97, mas em 2000 a gente se reuniu para pensar a banda. Não, agora a gente vai tocar a música própria, vamos fazer som autoral e tal. Tava já no Brasil, né, começando aquele movimento já mais ou menos, aquele movimento hardcore melódico, enfim. Daí a gente curtia essas bandas, né, no FX, Millencolin, Rancid, essas coisas assim. Blink, né? Daí a gente tava nessa pegada aí. Mas daí aconteceu que em São Cepé também foi muito legal nesse sentido, porque desenvolveu a música, né, a arte, mas ao mesmo tempo foi bem difícil porque eu me sentia muito deslocado quando fui crescendo. Na cidade? Na cidade. Eu achava... vai soar arrogante que eu vou falar, né, mas enfim, eu preciso falar o que eu sinto, né, acho que... eu achava que a minha cabeça estava muito à frente das coisas que aconteciam por lá. E eu lutava muito por essas coisas. E aí, enfim, tinha uma galera que não gostava de mim e tal, e me excluía, né? E aí eu fui desenvolvendo essa agressividade, né? Daí tinha uma época que já não levava desaforo para casa. Eu tenho brigas, assim, físicas, de contato físico, eu tenho, não conta numa mão, assim. Sim. Mas aí eu comecei a ficar agressivo, assim, né? Você falou essa questão hormonal que é importante no contexto da adolescência, né? Mas eu acho que também ali já foi fruto também de uma que hoje eu vejo como uma depressão na adolescência. Ali em algum momento
eu já olhando para trás ali, eu percebo que alguns sintomas ali já eram bem claros uma depressão na adolescência, porque eu não via muito futuro para mim na cidade. Estava com uma visão realmente cinza da vida. Cinza, sim. Sim, porque imagina, né? Continuava com esse estereótipo de maconheiro, drogado, enfim, e de também ser agressivo às vezes, e de fato era, né? Também com uma forma de reagir, né? A exclusão, enfim, sim, né? E lutar pelos meus direitos, por exemplo. Eu me lembro que uma vez lá, só para dar um exemplo, né? Eu escrevi com uma caneta lá no centro da cidade, Rede Globo mente, e isso virou motivo de chacotas, a galera tipo, que você tá... O que você tá falando? Você não assiste Globo e tal, essas discussões eram nesse sentido, enfim, eu tava falando, não, mas a mídia, isso aí, cara, eu tô te falando disso de 90 e poucos. Não é tipo hoje, pessoal, entendeu? Tu entende? Então, tipo, eu falava, cara, alguma coisa aí na TV diz que a verdade não é só essa. Claro, eu não falava desse jeito, né? Mas aí eu era ridicularizado porque eu teria escrevido num banco da praça da cidade RBS mente com uma canetinha e a galera falando, tu não assiste, sei lá, Malhação, tu não assiste TV, tu não assiste Globo, né? O que você tá falando sobre isso? Você entende? Parece sutil, né? Mas é uma coisa importante que diz da minha realidade. Eu já tava tendo um senso crítico e eu era motivo de piada sobre essas coisas, né? É o rebelde, sei lá, essas causas aí, enfim. Rebelde sem causa, né? Adolescente rebelde e tudo mais. Tua família, como é que ela via isso, assim? Te apoiava? Minha mãe achava divertido, às vezes, me defendia quando eu precisava, assim, né? Mas também entrou num modus ali também, às vezes, de cobrar muito, bastante, né? Tipo, você vai fazer isso aí da vida, você quer ficar andando de skate aí a tarde inteira, ouvindo música, e ter banda só, o que você vai fazer, né? Vai fazer isso. E ela tá certa, né? De certo modo, em questionar essas coisas, né? Então, daí isso pesava, né? Então eu olhava pra frente e pensava assim, cara, o que eu vou fazer na cidade aqui? O máximo que eu posso ser é trabalhar no mercado aqui, numa loja, vai ser isso que eu vou fazer. Mas eu reconhecendo o meu potencial, né? Também podia ir muito além. Eu acho que eu posso ir muito além, mas eu também tinha o que eu posso fazer, né? E eu acho que isso é legal de pensar da adolescência, né? Como é importante algumas pessoas, na escola, às vezes, um professor, enfim. Isso é um ponto importante, que na escola, daí eu tive um professor no ensino médio, que na escola onde eu estudava, enfim, tinha eu e um amigo meu que a gente matou aula em todos os lugares da escola, em vários lugares botaram grade por causa nossa. E a gente tava meio perdido, assim, né? Bem perdido. E aí teve um professor que veio de Santa Maria para dar aula lá. E o professor Mauro. Se ele assistir, espero que ele se sinta honrado pela... Salve, professor Mauro. Professor Mauro. Foi importante. E aí ele sabia que eu tinha uma banda e ele pegava uns pila que ele tinha lá e... Cara, eu vou comprar esse CD da tua banda aí. Eu vou comprar esses adesivos aí também. Eu acho que você não pode parar de fazer isso. Eu acho que se você tem esse potencial para ser músico, enfim, eu acho que você tem que investir nisso. Tu é um cara inteligente. Porque, olha só como isso... Na época que eu tava em São Cepé, sabe o que eles faziam? Talvez na tua cidade faziam a mesma coisa. Eles pegavam todos os repetentes e botavam na mesma sala. Sério? Não, lá não tinha. Então, assim, você sabe, imagina isso, né? Você rodou de ano e aí, em vez de receber um apoio da escola, uma perspectiva de ver o contexto no âmbito geral, né? Eles botam todos na mesma sala, meio que dizendo, cara, é isso aqui, ó. O grupo de vocês é esse aqui. Não querendo, assim, fazer conexão com o Estado, mas justamente o que o Estado faz, né? Com a prisão, enfim, uma série de outras organizações, né? Então, com isso, eu fiquei nessa sala apenas com pessoas repetentes que já eram meus amigos. Sim. Né? Para mim, faz mais sentido olhar hoje, né, dessa perspectiva da exclusão, né, de pegar os delinquentes, os reprovados, enfim, a exclusão da sociedade sempre sobre um viés daquele que não produz, né? E aí esse professor foi e a gente meio que se inspirou nele. Era um cara novo, ouvia rock e tal, e morava aqui, tinha uma mente aberta, ia pra lá dar aula. E aí ele começou a nos levantar a nossa moral. E eu me lembro que eu fiz um exercício da matéria dele. O que era? Era biologia. E aí era uma matéria, era um exercício difícil.
E eu me lembro que eu fui o primeiro a realizar o exercício quando ele falou, vocês vão fazer em duplas esse exercício aqui, eu sozinho, enfim, eu fiz com um colega meu. E a gente conseguiu resolver, foi um dos primeiros a resolver o problema, que não era fácil. E aquilo me deu uma autoestima enorme. Eu falei, cara, esse cara tá me apoiando na minha banda, tá me apoiando no conhecimento, eu me sinto bem. E aí eu senti um certo prazer em resolver aquele problema. Eu falei, cara, isso é bom. Isso é prazeroso também, como andar de skate lá, como ter uma banda, enfim, como estar com meus amigos. Eu gostei disso aqui. E aí eu comecei a estudar. Daí eu passei aquele ano, aí fui pro outro ano, enfim, também passei. Aí vim, já pensando em vir morar em Santa Maria, acabei o segundo ensino médio aqui daí. Aí fiquei voltei para o CPE ainda, né? Ainda estava lá. Daí fui trabalhar em alguns lugares lá, enfim, né? Fazer uns estágios lá, que era o que era possível. E aí conversando com uma amiga minha, numa época lá também, que também estava com depressão, né? Então a gente sentava, eu e ela, como eu e tu aqui a gente tá, e eu escutava ela e ela me escutava. E aí a gente gostou daquele formato. E aí um dia a gente pensou, cara, isso aqui parece uma terapia, né? E aí ela falou, é verdade e tal. Aí aquilo marcou pra mim, assim, e ela falou uma coisa, Roquelle, grande abraço. Ela falou um negócio bem assim, eu gosto de falar contigo porque você escuta sem julgar, ela falou. E aquilo ficou marcado pra mim. Cara, deu um tempo assim, eu falei pra ela, acho que eu vou me inscrever no vestibular pra psicologia. E ela falou, eu também. Ela entrou antes de mim, e eu entrei no outro semestre, ela foi minha veterana na graduação, enfim, a gente tem uma relação até hoje, né? Somos amigos até hoje. E ali eu vim morar em Santa Maria, daí tudo mudou. E Santa Maria, né, cara, tu vem pra uma cidade que recebe estudante, tipo, de todo canto, pelo menos mudou a minha cabeça, assim, pra entender que, cara, que existem pessoas diferentes, com opções sexuais diferentes, enfim, com culturas diferentes, isso é tão rico, né, cara? E eu sinto a mesma coisa que tu. A gente até tinha lá em São Antônio um núcleo, que era na casa do amigo nosso, onde todo mundo aprendeu a tocar junto, né? Aprendi a tocar com ele. O Caco, um abraço pra ele. E tinha muito isso, meu. Ele ajudava a galera, assim, gravava em fita as músicas pra gente escutar. Bah, que massa. E cara, e ter contato com o TV, com a cultura da música, isso aí transforma, né? E realmente o interior, ele começa, se é uma cidade pequena, ela começa meio que te apertar, né? E daí quando eu vim pra Santa Maria, eu tive essa mesma percepção que tu aí. Foi bacana. Daí eu já vinha pra cá, né? Trex já tocava aqui. Mas quando eu vim pra estudar em 2005, como eu já conhecia um pessoal e a Trex já tinha... já tava indo pro 5º ano. Eu me lembro que meu primeiro semestre, assim, eu já tinha feito algumas coisas, né? Já tinha sido radialista em CPE, já tinha trabalhado em loja, já tinha trabalhado na Secretaria de Saúde como estagiário, enfim, já tinha feito várias coisas. Daí eu entrei com 24 anos na graduação. E para mim isso foi excelente, foi ótimo. Eu até, olha, espero que não me entendam mal, mas do que eu vou falar, eu acho que os jovens entram muito cedo na universidade. Muito cedo. 17, 18 anos eu atendo, denso, né? eu atendo pessoas, então eu sei o que eu tô falando. E esses jovens me procuram muitas vezes, e procuram outros colegas meus falando, cara, eu já fiz minha graduação, mas eu não me sinto feliz nisso. Meus pais queriam que eu fizesse, eu entrei porque em Santa Maria é uma maldição de que toda criança que nasce aqui, ela vai ter que em algum momento passar por uma universidade, né? Seja socialmente colocado isso ou familiarmente, né? Então tem essa pressão. Então, e se tu quiser ser só cozinheiro, por exemplo, não fazer nenhuma graduação, né? Se tu quiser ser motorista de ônibus, tem essa pressão, né? Você cresce com essa coisa, né? Por ser uma cidade que tem bastante faculdades e universidade, né? 2. Aí eu entrei na Psico com 25 e com 24, e aí eu me lembro que na primeiro final de semana do curso, a gente foi fazer uma mini turnê com uma banda da Alemanha. Que massa. E aí a gente ficou o final de semana inteiro tocando. E aí eu voltei no domingo, o último show foi domingo aqui em Santa Maria, a gente tocou Cruz Alta, Porto Alegre, São Cepé aqui. E aí, cara, cheguei domingo acabado e falei, eu não quero mais isso, eu não quero tudo aquilo que eu sempre sonhei, que era viajar, conhecer gente e tal, eu não quero isso pra mim. E aí a Trex entrou no hiato, a música meio que parou. A gente fez um show, fazia 2 shows por ano ainda, quando se reunia. Mas aí de 2005 a 2010 a minha vida foi completamente voltada e focada para a graduação.
E isso foi muito legal porque em Santa Maria eu pude meio que renascer. Eu posso, assim, cara, agora não tem aquele estereótipo, aqueles estigmas que eu tinha em São Cepé, enfim. E como você falou, aqui tem uma liberdade, né? Tem. É inegável que existe essa liberdade. Se o cara é gay, o cara se assume aqui. Eu sei, tem pacientes também que têm essa condição, que já passaram por essa condição. Não consegui me assumir na minha cidade e aqui eu consigo me assumir, enfim. Ou às vezes volta para casa e não consegue, esconde lá, mas aqui assume isso. Então eu falei assim, cara, eu vou renascer. Eu vou ser... E eu gostei dessa ideia de ser estudante. Gostei disso. Aquele sentimento foi legal em mim, né? Lá da escola, do professor, né? E é legal falar que algumas pessoas te marcam, né? Enfim. E esse cara é muito importante pra minha vida. Eu já falei isso pra ele. Uma vez eu falei isso pra ele, quis publicamente que as pessoas soubessem. Que massa. Que isso tinha acontecido, né? E aí, com essa chegada aqui, a graduação aqui, cara, eu foquei só nos meus estudos daí. Aí eu virei um nerd, assim. Eu fui presidente do diretório acadêmico, estava sempre militando pelas causas da luta antimanicomial, enfim, das minorias. E fui um bom estudante, eu fui um bom aluno, assim, fui um ótimo, acho que arrisco a dizer que um ótimo aluno na graduação. Os professores viam que eu tinha bastante potencial. Cara, isso é uma coisa que eu acho que precisa frisar, que muito dessas coisas vieram por causa da música também, do skate, da cultura da rua, porque eu não tinha preconceitos. E isso era mais fácil para mim. Um exemplo, uma vez uma professora pediu para fazer uma entrevista, logo no início da graduação, com um homem de 40 anos. Meus colegas todos foram lá e fizeram com o seu vizinho e tal, com o seu tio, com não sei quem lá, o vizinho da porta da frente, o carinha do bar da esquina. Eu e um colega meu, a gente foi pra rua e queria conversar com um morador de rua. Então, assim, isso já mostrava uma diferença, né? Sim. Assim, do ponto de vista do tipo, nem melhor ou pior, mas diferente. Sim. Um certo olhar, tipo, olha, tem esse homem aqui de 40 anos que mora na rua. Quem escuta esse cara? E eu me lembro que era pra entrevistar ele por umas 5, 6 perguntas, a gente ficou 2 horas conversando com o carinha, assim, e tal. E ele, cara, aquilo mudou pra ele, sabe? Foi muito massa. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal falar, cara, que eu ainda tenho um projeto que é convidar pessoas para falar sobre música, cultura e ciência. Sabe? É pegar pessoas que também têm bandas, estudaram e tudo mais, para mostrar se isso fez diferença no modo de pensar o conhecimento para eles. Porque uma coisa que eu acho que fazia muito sentido para mim é que eu lia muitas revistas de música e de skate, então eu tinha a facilidade já para leitura, o gosto pela leitura, e também eu conhecia, assim, você me perguntava uma banda e eu já tinha visto um documentário na MTV, daí eu conseguia falar toda a história dessa banda, né, se a gente conversasse. E isso facilitou para me entender, por exemplo, quando eu conheci Freud. O que eu fiz? Eu não peguei apenas a teoria do Freud, eu fui ler a história do Freud. Eu queria saber em que momento histórico o Freud tinha criado aquela parte da teoria. Então isso me fez internalizar melhor a teoria e entender o autor, a persona ali, através do seu contexto histórico, como eu fazia com as bandas. Isso me facilitou bastante a entender a psicologia. E entender o ser humano também, né? Porque eu acho que às vezes há uma falha na formação, eu posso falar apenas da psico, né? Que é descontextualizar o autor do seu momento histórico, né? E aí fica mais difícil para te entender e a gente pega essas coisas e quer colar Freud para o momento que a gente vive hoje. Que às vezes não tem mais como fazer. Tem coisas da teoria do Freud que não tem mais como a gente utilizar. O Freud que dá pra escutar hoje, no caso, é a música de trap, né? Que tá falando. Mas que legal que tu vai pelo lado de conhecer através da bibliografia, né? Da vida e da história, né? E isso agora você está falando, né? E outra coisa, como a gente vem numa condição de ascensão social não, a gente vivia num bom nível social, depois teve essa queda brusca, mas, cara, quando eu vim morar aqui, velho, eu não tinha dinheiro pro Xerox, tá ligado? Essa era a minha realidade, às vezes não tinha dinheiro pro ônibus. E aí eu ia pra graduação mesmo assim, eu me lembro que nas férias eu ia pra biblioteca da Unifra, era Unifra ainda, né, antes de ser o UFN, e eu ficava pegando 3, 4 livros por semana na graduação, na biblioteca, enquanto meus colegas estavam de férias, eu estava estudando, sim. Então eu usei aquela possibilidade,
assim como uma das últimas. Assim. Eu falei, cara, eu tirei... Você não tava brincando? Eu não tava. O teu jogo ali era... Eu não tava brincando. Por quê? Porque eu fui duplamente privilegiado. Primeiro porque eu passei, era uma instituição privada, e um tio meu, irmão da minha mãe, que é médico, já faleceu também, mas acho que cabe aqui a homenagem pra ele, assim, né, esse registro. Ele falou, cara, eu vou te ajudar a pagar a mensalidade. Nossa, que foda. Então, cara, eu ganhei no bilhete da loteria, me entregaram o bilhete da loteria. Eu pensei, cara, é isso aqui agora que eu tenho pra fazer. E foi muito legal, porque eu me lembro que tinha uma cadeira de psicanálise lá, que era super difícil, acho que é até hoje, né? E eu estudei tanto que e todo mundo queria ser monitor dessa disciplina. E eu passei, assim, de uma gente que era conhecida na graduação. Eu estava no meu segundo semestre. Não, eu estava no meu terceiro, indo pro quarto. Essa cadeira era do terceiro. E eu, no quarto semestre, eu me lembro... Isso é uma frase muito, muito importante desse momento. Acho que era muito conhecida como ser extremamente estudioso lá. E eu não tinha tanto esse perfil, né? Do ponto de... Talvez porque estética eu ia de moletom de skate, de marca de boné pra aula, enfim. Eu me lembro que eu tive a nota suficiente para fazer o processo e era muito alta a minha nota. Pouca gente tirava uma nota como aquela. Eu fiz a entrevista, enfim, peguei a cadeira e eu me lembro que o que rolou foi... e aí, quando chegou o início do ano, né, o início do semestre, quem é que pegou a disciplina de psicanálise? Amigos me contaram, né, que eu vi umas meninas falando, o Lucas, tinha vários Lucas na graduação, né. Daí, mas qual dos Lucas? Daí a menina falou, o Lucas é aquele skatista. Então eu nem andava de skate. E eu tinha essa imagem, né? E aí eu fiz essa né, peguei essa disciplina, mas por que eu tô contando isso? Acho que para ver como ainda fica estereotipado algumas coisas, né? E também, por que eu tô falando isso? Porque na minha época é diferente de como era hoje. Eu entrei em 2005. Muito da galera que estava fazendo psico ali algumas pessoas queriam ter feito outras coisas, né? Como medicina, por exemplo. Então eu me lembro que no intervalo a gente falava assim, nossa, o pessoal aqui parece que saiu do absinto. Do extinto absinto, né? E aí, e nós não, com os tênis rasgados ali e tal, né? Só que imagine, né, que nessa época nós éramos 5 no intervalo que eram assim. A maioria... Era muito elitista ainda a formação da Unifra, né, da UFN. Hoje é muito diferente. Sim. A galera vai de Vans, assim, quase todo mundo. Chegar lá no pátio, tá todo mundo com Vans, né? Na época era eu que usava, um outro carinha lá, enfim. Então, eu enfrentei também esse estereótipo, né? Também na graduação. Eu me lembro que quando eu me coloquei para falar para ser me candidatar para ser do colegiado, eu fui com uma menina lá que nós éramos concorrentes, né? A gente passou nas aulas e uma professora ficou escancaradamente durante a minha fala dela falando que a menina era inteligente, que a menina que devia estar naquele lugar na minha frente, assim. Talvez porque eu tivesse assim, né? Claro, não tinha as tatuagens na época, mas eu sabia que pesava muito o meu estereótipo ali, né? Mas, cara... E aí me formei e estamos aí até hoje, mais ou menos até hoje. Quanto tempo já trabalhando em clínica? Eu acho que uma coisa que é legal falar também, registrar, que como eu não tinha condição... Eu tenho uma filha, né, a Carol, tem 21 anos. Quando eu me formei, eu não tinha dinheiro para fazer uma pós-graduação e aí tinha acabado, né... Tinha acabado os privilégios de receber a bolsa ali também e esse financiamento do meu tio, né, que no fim depois eu consegui uma bolsa 100% na Unifra. E aí eu me formei e aí cara, isso é uma fantasia que eu tinha, que do tipo que tudo ia decolar daí. Que eu ia ser chamado para uma clínica e que eu ia ter meus pacientes e tudo mais, porque como eu tinha desenvolvido uma boa graduação, né, bons estágios e tudo mais, eu pensei que essa fantasia de recém-formado, né, agora vai ser uma barbada. E durante um mês isso não aconteceu, parece pouco, né? Mas no inverno, me lembro, enfim, eu, cara, comecei a ficar meio deprimido, assim, não vão me chamar, não vai acontecer nada e tudo mais. Eu fui trabalhar numa loja de esportes. Que massa. Eu fiquei 2 anos nessa loja de esportes e durante um tempo da loja de esportes eu sublocava uma sala, então eu tinha 2 pacientes, 3 e empatava. Eu usava o meu salário da loja de esportes para pagar o aluguel, a pensão para minha filha. E continuava assim, se nós saísse eu e tu, eu tinha dinheiro para uma ceva. E se nós fosse tomar 2 cevas, eu ia pegar esse dinheiro e ia passar para o crédito do outro mês. Isso trabalhando, em 2 lugares.
E aí, cara, daí trabalhei nisso. Eu acho muito legal fazer isso, porque as pessoas se formam e às vezes têm medo de ir pra outras coisas, né, cara? E tem medo de investir em si, né? Porque tu meio que foi investidor ali de ti mesmo, né, cara? Tu pegou teu salário e acreditou em ti, no teu potencial. Só que o que é legal dessa época é que durante a loja de esportes, às vezes eu tava no intervalo ou não tinha ninguém na loja, eu abria, cara, meu celular na época e ficava lendo os artigos da Psico. Eu não parei, sabe? Eu nunca parei. Então, às vezes, eu ia pro 15 minutos do intervalo e eu ficava lendo os artigos lá. Aí ali isso foi difícil, né? Eu trabalhava no shopping, então às vezes ia até às 10 da noite. Eu fiquei muito tempo sem conviver no meio acadêmico, né? Por causa dos eventos e tudo mais, não tinha como participar dos grupos de estudo. E aí, depois que eu saí da loja, eu peguei o dinheiro da minha rescisão lá e falei, cara, eu vou ficar um ano sabático só me dedicando a psico. E aí eu falei, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou separar um ano para dar a pensão para minha filha e eu vou ficar com nada para mim. Sim, vai me sobrar, sei lá, 500 pila por um ano, que eu vou ter que me virar, só que eu vou estudar e vou me dedicar a ir pro meio acadêmico. Voltar pro meio acadêmico. E aí voltei pro meio, né? Comecei a participar de grupos de pesquisa e acabei entrando no mestrado daí. Eu fui voluntário da tragédia da Boate Kiss, né? Então eu trabalhei como voluntário por 2 meses, uma equipe de cuidado aos cuidadores, e aí eu fiz a minha pesquisa foi voltada para enfermeiros, né? Que tinha sido uma população que eu já tinha trabalhado durante o voluntariado, e aí eu fiz sobre psicologia dos desastres. E é legal que na psicologia eu sempre também eu gostei de tudo, né? Sempre gostava de tudo. Não teve nada assim no curso que tu não curtisse? Eu fui uma das maiores loucuras que eu fiz foi em 2015. Não, em 2017. Eu tava namorando lá e a minha ex, ela pegou e tava se formando lá, tava se formando uma pós-graduação de esporte lá, e eu conheci o presidente do Soldiers, né, do Santa Maria Soldiers aqui, e aí eu falei, cara, eu vou te oferecer pra ele, né, se ele não quer uma nutricionista do esporte, você acaba a tua especialização lá, né. E aí eu mandei pra ela, nem falei pra ela, mandei pra ele assim, bom dia, Diogo, tudo mais. Tenho minha namorada aqui, ela tá fazendo vocês não querem uma nutricionista? E aí eu fiquei olhando aquela tela, né, não mandei a mensagem, fiquei nutricionista. Daí eu botei psicólogo e mandei. E aí? E o cara respondeu, cara, com certeza. Em caixa alta, assim, aquele... E eu falei, eu não sei merda nenhuma de psicologia do esporte, mas eu vou encarar essa bronca. E eu fui psicólogo do Soldiers por 2 anos e acabei me tornando o primeiro psicólogo do estado, né, a ser campeão de futebol americano. Nossa. E virei uma referência por uma época aí no Brasil, cara. Tinha gente lá do Amapá lá que tava desenvolvendo um timezinho lá e eles queriam trabalhar com esporte, a galera me mandava contato, perguntava como é que era e tal. Que massa. Como que era a tua rotina, assim, o que tu fazia nesse trampo de esporte com eles? Eu ia para os treinos, né? Ficava com eles nos treinos. Eu aplicava uma avaliação mental inicialmente no início do ano. Também eu desenvolvia uma chegada que eles têm a Soldiers House, né? Uma casa que recebe os atletas de fora. Daí quando eles chegavam, eu pessoalmente ia até lá, tentava ajudar eles no acolhimento e na conhecer a cidade. Várias vezes eu saía a pé com eles pela cidade. Cara, tinha uma época que os meninos não tinham dinheiro pro currículo. E eu também não tinha quase nada. Eu peguei o meu dinheiro, fui lá, comprei os currículos, falei, façam e a gente vai sair e entregar na cidade. A gente saiu por entregar pela cidade, para os atletas. Então tinha isso, cara. Tinha assim, as viagens, a gente ia, enfim. Eu era verde, o time era verde também, com a questão da psicologia do esporte. Aí tentando uma questão também da masculinidade, né? Um esporte muito hipermasculinizado. E eu, por ter a minha sensibilidade e falar sobre as emoções, eu causei um desconforto no time. Também pela minha inexperiência, talvez eu não tenha sabido lidar. A gente nunca brigou, obviamente, sobre isso. Mas eu fiquei meio acuado com aquilo. E aí talvez não tenha sido o melhor dos trabalhos, obviamente, porque eu era verde. É uma área no Brasil ainda... Tu tava cortando mato, né? Tu tava assim... Nossa, com certeza. Mas foi muito legal, assim. A gente conseguiu coisas muito legais, que foi um dos melhores anos do Soldiers também. Eu faço parte da maior alegria de ter feito parte daquilo. O Soldiers já é um time estabilizado, não estou dizendo que seja por minha causa, mas com certeza contribuir para a gente se desenvolver sobre esse aspecto, assim. Eu me lembro de estar numa entrevista da RBS, enfim, a mulher perguntar, a repórter perguntar... ao vivo no jornal da RBS. E aí a grande final de amanhã e tal pro presidente, muito nervoso, e o presidente Soldiers falou, não, a gente não tá nervoso, a gente tem um psicólogo do esporte. E eu do lado ali, nossa. Que doideira, né? Tipo,
para um moleque que até então era rechaçado nos lugares, assim, em alguns momentos, né? E, cara, eu já trabalhei com psico do esporte, já trabalhei com psico... Eu trabalho numa escola, enfim, eu não sou psicólogo na escola, mas tenho o celular da psicologia, por mais que seja orientador. Se um cara chegar pra mim e falar assim, cara, a gente vai pra Marte agora, e a gente vai levar uma tripulação, já viu falar sobre a psicologia de Marte, sei lá, uma coisa assim, psicologia... sei lá. Você quer topar esse desafio? Vamos lá. Vamos lá, só deixa eu dar uma estudada aqui. O que eu posso fazer para isso, né? O que eu posso fazer para... O que eu vou utilizar da psicologia que já existe para ir lá? Então, eu acho que, cara... Vou precisar da tua ajuda depois, então, porque o meio do Muay Thai, da luta, cara, é tão parecido com questão do rugby, né? Do futebol americano. Futebol americano, perdão, que é outro esporte. Que eu sou bem ignorante ainda, né? Mas é o pai, né? É. O rugby é o pai. Ah, é? Uhum. E, cara, a luta é muito, muito masculinizada também, né? Tem esse problema aí. Não, né? Um músculo que tem que ser desenvolvido. Esse aqui? Esse aqui é o principal músculo, porque dá soco, cotovelado, joelho, tu aprende em 3 meses, mas a mentalidade, né? Seja pra parte esportiva, quem vai lutar mesmo, ou pra quem só é praticante, isso aí a gente precisa de mais ajuda nisso, né? Cara, e depois quero conversar contigo também sobre a questão, tu falou, né, do movimento antimanicomial e tal, eu cheguei a acompanhar um pouquinho, mas sei que tem um documentário ali, algumas partes, não tive coragem de olhar todo, porque é pesado, eu queria a gente falar sobre isso. Cara, como militância sobre isso, meu pai teve um transtorno mental, esse foi o adoecimento dele, né? Então eu cresci em casa tendo isso e reconhecendo diariamente o preconceito com o meu pai, né? Com o que ele passou, enfim. Meu pai era um cara super inteligente, talvez uma das figuras mais inteligentes que eu tenho conhecido. E, cara, ele cursou até 5ª série e o cara chegou a ser gerente de contas do Unibanco, um banco privado dos maiores do Brasil na época. O cara com a 5ª série. Então, assim, e meu pai me passou muito na cultura dos filmes, da música, enfim, meu pai era um cara que ouvia, sei lá, John Coltrane numa fitinha lá, e tinha Djavan, e também tinha Ney Lisboa, e era um cara super eclético, né? E, enfim, como eu acabei nisso? Então, como eu cresci com alguém que tinha um transtorno mental, então pra mim foi mais fácil entender a psico também, o lugar da exclusão, né, na sociedade. Então, eu me sentia assim, e meu pai também vivia aquilo, né? E aí, com essa luta antimanicomial que eu comprei durante a graduação, enfim, ainda era muito efêmera perto do que é hoje, né? Eram poucos ali ainda que tinham esse viés social. O que aconteceu? Eu fiz essa militância, a gente fazia essa militância, a gente tinha esse ecletismo, né? Como eu fui presidente do diretório acadêmico, a gente tentou fazer eventos que abordassem não só a parte clínica, né? Que é a mais clichê da psicologia, mas outras áreas. Só que o grande boom da minha luta antimanicomial, né? E essa luta pela exclusão social, enfim, e tentar dar voz àqueles que são castrados e cortados de todo jeito e reprimidos de toda forma. Em 2012 começou um movimento que talvez tu vá lembrar na cidade, que chamava Operação Cidade Limpa. Sim. O que isso significava? Que a cidade estava sendo tomada pela pichação, né? E pelo grafite, enfim, pelo grapicho, que é uma mistura dos dois. Na verdade, o Brasil é o único país... Eu não sei, isso é novo pra mim, grapicho. É, uma mistura de grafite com picho. A pichação é uma forma mais abrasileirada de fazer, onde o sujeito só faz sua escrita ali e tudo mais. E às vezes é um grafite rápido, mais rudimentar, vamos chamar assim, e é feito nas escuras, obviamente, né, na noite e tudo mais. E aí a galera chama de grapicho, que é uma mistura de grafite, porque assim, isso é importante, né? Porque no Brasil, o Brasil é o único país do planeta que difere grafite de picho, de pichação, que moraliza o grafite. Sim, claro que nos Estados Unidos, se você sair lá e pintar uma parede sem autorização, tu também vai sofrer as consequências. Sim. Mas se tu pegar uma caneta e escrever lá a tua tag, criar uma tag lá, BER, e escrever isso, mesmo da pior forma possível, os americanos vão chamar de grafite. Eles vão falar tag, tá? É a tag, né? Que é teu codinome, mas tá dentro do grafite. No Brasil, grafite, existe a pichação, e o pichação é feio. A pichação é da favela. Um é arte, o outro é agressividade. A pichação é da periferia. Sendo que tem uma galera de classe média alta aí que faz e tal, tudo mais. Eu sei porque eu vivi nesse meio, né, com a galera, assim, porque eu estudei isso. Isso aí. E tem a galera do grafite que também faz, que também é da periferia, que também faz isso, enfim. Então o Brasil moraliza essas questões. Só que aí começou isso, né? E aí, olha como as coisas acontecem, né?
aconteceu essas manifestações e começaram a prender a molecada. Cara, teve uma época que eles estavam parando jovens nas ruas, assim, se te pegassem com um estilete na mochila, você podia até ir ser preso. Teve a especulação imobiliária começou a cobrar muito da polícia e da sociedade para evitar, né, essa pichação. E Santa Maria foi uma das cidades mais pichadas do Brasil, cara. Teve gente de São Paulo que veio para cá porque sabia desse movimento. Mas enfim. E a galera começou a excluir esse pessoal. Excluir. E aí, como tem a banda, né, a Triex, enfim, a gente fez uma música sobre isso. Eu peguei uma base do livro do Kafka lá, que eu amo, né, a Metamorfose, e o nome da música se chama Metamorfose, e eu escrevi como se eu fosse a barata lá, né, do livro, né, o inseto, acordando num dia onde eu me sentia diferente, mas eu percebi que também estavam pegando outras baratas, que eram os pichadores, né? Então é o intuito fazer isso. Esse clipe foi produzido depois pelo Dead, o Ricardo. Nossa, você é meu colega? Isso. Ele produziu esse clipe num projeto que a Unifra tinha em fazer videoclipes da cidade, né, audiovisual. E a gente fez essa crítica social ali. Só que com isso eu já participava do movimento ali, do Correp, eu ia na batalha da rima, da batalha da rima ali, da batalha dos bombeiros ali. Então eu andava com esse pessoal. E eu sempre quis fazer uma atividade no CAPS, então, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né, da cidade. E aí, conversando com a galera lá, eu acabei entrando num projeto do CAPS, um projeto grande que a gente tinha, né, que era sobre artes de rua. E aí eu peguei e fui trabalhar com o grafite, com essa molecada, né, que estava lá cumprindo, às vezes, medidas socioeducativas, né, ou às vezes porque tinham pichado, tinham que passar pelo CAPS, ou por questões de drogas e tal, tinham que estar lá. E daí eu pensei, cara, eles gostam disso, eu também gosto de arte de rua, vamos somar é música e reabilitação social. E aí, cara, a gente grafitou todo o CAPS. Foi um dos movimentos mais legais que teve, assim. Esse projeto não é só meu, nem foi invenção minha, foi um grande projeto que eu tive a honra de fazer parte, mas esse projeto ficou muito conhecido, assim, na região como um projeto de reabilitação social né, ressocialização desses meninos e tudo mais. Eu levei a galera na Unifra, levava a galera nos lugares, assim, para eles, né, falarem sobre isso. Te deu voz. Tinha uma parte da oficina que a gente conversava sobre as letras do Racionais. Então, tentava reeducar eles a partir da perspectiva dos Racionais, que era coisa que eles gostavam, e eu amo Racionais. Então, eu pegava algumas músicas do Racionais e a gente conversava sobre elas. Então era um projeto mais ou menos assim. E isso tá dentro da luta antimanicomial, porque tu fala, mas manicômio, o que tem a ver? Cara, tem tudo a ver. Cara, eu acho as coisas são... o CAPS, tu entende? O CAPS é a tentativa de desconstruir o manicômio. Ele surgiu para ser uma outra opção, na verdade, outra opção não, para substituir, né? Para fazer um processo diferente do que o manicômio era, que era tipo um depósito de pessoas, né? Atiramos para lá. Não dá para dizer que é um depósito, é um lixão de pessoas, né? Deixam lá para morrer. Isso. Se tiver interesse, lê sobre o manicômio de Barbacena, né? Não sei se tu já leu sobre isso. Qual é o nome do documentário? Eu não tive coragem de olhar todo. O Holocausto Brasileiro. 60 mil pessoas mortas em Barbacena. Que hoje é uma referência sobre saúde mental no Brasil, né? E a gente não fala sobre isso. Os motivos eram: Bernardo é filho do fazendeiro rico lá, mas Bernardo sai à noite e gosta da noite. Vai perder todo o dinheiro do pai. Bota o Bernardo num trem e manda pra Barbacena. Bernardo morre à míngua lá, sem cobertor, enfim, dormindo na rua. Isso era o fim das pessoas em Barbacena. E os motivos eram esses, os mais inacreditáveis possíveis. Enfim, daí eu trabalhei com esse pessoal, né, sobre isso, e foi muito legal. Consegui trabalhar até hoje, assim, encontro a galera nas ruas, às vezes a galera me reconhece, é alemão. E uma coisa que foi legal, foi muito legal, porque o primeiro momento que eu desci para encontrar com eles o CAPS ofereceu um café para eles, né, pela manhã. E aí tinha umas canequinhas de plástico e umas canequinhas de vidro, né, e ficavam os biscoitos ali. E eu cheguei lá, comi os biscoitos com eles e peguei uma canequinha de plástico e fiquei tomando, né, um gesto simples, né, que você vai entender onde eu quero chegar. E aí me apresentei, a gente começou a conversar e tudo mais. Cara, passado um mês eu estava administrando ali a oficina com eles, era totalmente horizontal,
Eu só tinha acesso para subir lá e pegar as tintas, mas a gente organizava toda de forma horizontal. Um dia eu estava com um notebook, desceram um notebook para nós começar a escolher as artes, e a minha colega do CAPS lá falou, pessoal, depois que acabar aí, vocês só entreguem pro psicólogo ali, né? E a galera ficou... O que é psicólogo? E aí, o Lucas, deu a gurizada, tu é psicólogo, alemão? Cara, eu fiquei 1 mês trabalhando no CAPS e a galera não sabia que eu era psicólogo. Eu não falei pra eles, não precisou falar. Não precisou. Eles achavam que eu era usuário, né, velho? Achavam que eu era usuário. Que massa isso, cara. Uhum. Isso fala muito da nossa sociedade, né, cara? E como tu se porta também para essas questões, né? Fala muito de um comportamento cara, eu só tô fazendo a minha função aqui, que é meio tentar ajudar eles, sabe? Eles não foi uma coisa pensada, eu não pensei, eu vou esconder minha identidade, mas eu me esqueci de falar. E por que da caneca? Depois eu descobri que os profissionais do CAPS usavam suas canecas, tinham suas canecas e eles deixavam lá. E o usuário usava suas canecas de plástico. Por isso que talvez eles... E aí eu peguei a caneca de plástico. E aí eles, obviamente, observaram aquilo e pensaram, esse cara tem umas tatuagens aí, às vezes vender boné, ele tênis de skate, esse cara é usuário. Eles estavam infectados já com o próprio... Sim. Cara, eu vou ter que pedir perdão porque a gente tá chegando perto de 1 hora, a gente poderia ficar aqui falando toda a tarde. Tem muita coisa. E eu queria que tu deixasse, cara, a tua mensagem enquanto ser humano, não enquanto psicólogo, skatista, enquanto ser humano para as pessoas que vão entrar em contato com esse conteúdo. Cara, eu acho que a gente precisa mais do que nunca, nesse momento social que a gente vive, político, repensar nossa forma de estar no mundo, principalmente. Reconhecer a importância, sim, da empatia, a importância do bem-estar coletivo. Mais de 40% da população brasileira é alimento básico. A gente precisa do básico para falar sobre outras questões. A gente precisa dar acesso à saúde, à educação. A gente precisa conversar sobre isso de forma mais democrática, entendendo as diferenças, sim. Mas a gente precisa lutar contra esse movimento extremamente autoritário e fascista que cresce no Brasil, que sempre existiu e ele só ficou mais fácil pelas redes sociais. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa fazer isso. Eu acho muito legal esse movimento, essa galera mais nova que fala abertamente sobre isso. Tem um humor autodepreciativo, mas também um humor que sabe. Eu vejo meus pacientes, eles falam assim, eu saí com uma pessoa lá, mas me pareceu meio estranho, achei meio abusivo algumas coisas, eu não vou investir eu não vou continuar nessa relação. Eu acho isso muito saudável. Muito saudável. Eu acho que quanto mais você puder ler e obter conhecimento, enfim, e, cara, vai ser um puta clichê o que eu vou falar, mas tentar ver o outro ser humano como um ser humano, enfim, para além da sua questão estética, né? Porque toda vez que eu chego num lugar desse jeito, e eu faço isso por gosto, hoje é consciente. Se eu for fazer uma fala segunda-feira na UFN, ou na Universidade Federal, se eu puder ir com camisa de skate, mostrando... Chegar de skate lá entrando... se eu puder fazer isso, eu vou fazer. Porque isso é um gesto, não é um gesto pequeno. Porque é um gesto que as pessoas precisam entender que todo aquele estereótipo que eles construíram, nós todos construímos durante a sociedade, pode ser uma pessoa que faz coisas legais, que tem algo legal para dizer. E eu tenho visto que quando eu vou fazer as falas, eu chego assim, a galera muito se identifica. É muito legal, a galera me procura depois, começa a me seguir no Instagram, a gente começa a trocar ideia. E eu vi que a partir disso a galera começou a me chamar mais. Cara, eu fiz mais de 14 lives esse ano, como convidado, participando. Claro, tem as lives também que eu fiz. 15 agora, é verdade. Então, é sinal, acho que o pessoal... Acho que eu tenho alguma coisa pra falar, e eu acho que, se tu for ver, não tenho nada pra falar demais, né, cara, que não seja o básico. Que o cara na esquina pode falar falando a mesma coisa, velho. Ele tá falando a mesma coisa. O tiozinho que vende pipoca na Saldanha Marinho tá falando a mesma coisa, só que a gente não ouve essa galera, tá entendendo? E aí meu processo é meio mostrar assim, o que a sociedade dá como excludente e como sei lá, como rebelde, como o diferente, cara, vamos escutar, tá entendendo? Vamos escutar. Porque essa galera é o que sabe do dia a dia como fazer a diferença, como produzir práticas diferentes, né? A gente costuma pegar sempre o mesmo, sabe? O clichê, o eterno, aquele político que tá há anos lá fazendo várias coisas. Então, eu acho que é isso, cara. Não sei se é uma grande mensagem, não fugir do clichê, eu acho, mas acho que tem muita coisa pra gente pensar aí. E te parabenizar pelo felizão de estar aqui.